que serve a lâmpada pá? Ela serve para iluminação geral. Por que iluminação geral? Porque ela é uma lâmpada que tem, ó, se você olhar aqui em cima, na cobertura dela, no vidro que está na frente da lâmpada, ela tem uma coisa sei lá, fantasia aí que espalha a luz. Ela não tem foco hora nenhuma. Essa lâmpada não vai conseguir fazer uma luz angular, uma luz com ângulo ou uma luz com intensidade, uma luz focal. Então, não tem forma de você pegar essa lâmpada e fazer uma iluminação focal. Não tem forma, não tem como, porque o design dela, a constituição dela é de uma luz que espalha, né? Então, é uma luz geral, uma luz para ser homogênea, né, no ambiente. Obviamente que isso vai depender, se tiver uma lâmpada no meio de um espaço, essa luz ela vai ser espalhada, mas ela não vai atingir o espaço como um todo. Então você vai ter claros e escuros, então ela não vai funcionar para iluminar o espaço uniformemente. Para isso você vai ter que fazer o cálculo de quantas lâmpadas você precisa, tá? Uma pergunta que eu recebi há pouco tempo foi assim, foi engraçada, porque assim, qual a distância que eu tenho que botar entre um spot e outro? Não sei. É o tipo de pergunta que não tem como a gente responder. E na verdade, quando vocês chegam ao ponto de fazer uma pergunta dessa, é porque vocês não compreenderam a iluminação de uma forma geral. Por quê? Porque a iluminação, o tipo do spot depende. O tipo da lâmpada depende. Porque, por exemplo, se eu usar essa lâmpada daí no spot, né? O spot é aquele de embutir, que você coloca a lâmpada e fica ali faceado no teto. Se eu usar esse tipo de lâmpada num spot, eu vou ter uma luz geral, certo? Qual é a intensidade dessa luz? Será que eu consigo, por exemplo, que ela atinja um ângulo, porque ela não vai ser angular, mas ela vai ser limitada, né? Então ela vai atingir uma área desse espaço. Se eu botar outro logo do lado que complemente a área dela, eu vou juntar as duas áreas e vou transformar numa área iluminada uniformemente. Então vai depender de que lâmpada é essa, que altura é seu pé direito, o que é que você quer iluminar com essa lâmpada do spot. Se for um chão, pé direito altíssimo, você vai ter que ter muito mais spot um do lado do outro e luzes muito mais fortes para que ela atinja muito mais espaço, né, da iluminação. E isso vai se fechando, né, como uma malha, e essa luz vai uma complementando a outra, postas uma na outra para criar uma área geral. Agora, se esse spot, por exemplo, for uma luz focal e você tem um quadro na parede, aí eu te pergunto, aí você vai perguntar, que distância eu tenho que botar esse spot da parede? Qual é o tamanho do seu quadro? Né? Quanto você vai iluminar? Então, que lâmpada é essa que você vai usar? Porque eu tenho que saber a intensidade da lâmpada, né? Aí vai geometria nisso. Eu tenho que saber a intensidade da lâmpada, a distância eu vou, né, definir, ou eu defino antes ou eu defino depois. Ou eu já dou a distância, eu digo, o ponto de luz vai ser aqui, o quadro está aqui, então a distância é essa. O que é que eu vou calcular aqui? Qual é a lâmpada que eu preciso para atingir esse quadro da forma que eu quero, né? Aí você tem duas certezas, que o quadro está aqui, o tamanho dele e onde eu quero botar meu ponto de luz. Ou eu tenho a certeza de onde está o quadro na parede, a certeza da quantidade de luz que eu quero, e eu vou, e já tenho a lâmpada, e eu escolho onde essa lâmpada tem que ficar. Se ela for uma lâmpada mais forte, com um ângulo mais fechado, né, eu vou ter que, ou mais forte, com um ângulo mais fechado, mais fraca, com um ângulo mais fechado, eu vou ter que chegar ela mais perto para poder iluminar o quadro. Se ela for mais forte, eu já afasto ela para ela conseguir iluminar o quadro com a intensidade de luz que eu quero. Então eu tenho que saber quanto é que eu quero iluminar esse quadro, com quantos lux, quanto de iluminação eu quero ali. Aí vai, por exemplo, no cálculo do contraste. Então quem define quanta luz, aí você pergunta, tá bom, ok, já entendi, agora qual é a quantidade de luz que eu vou botar no quadro? Aí eu pergunto, depende, qual é o tipo de contraste você quer? Se você quer um contraste máximo, você vai botar tipo mais de 10 vezes mais luz no quadro do que no entorno dela. Ah, mas e qual é a luz do entorno? Aí você vai ver qual é a luz que você tem geral no espaço para poder calcular a luz que você vai jogar nesse quadro ser 10 vezes maior do que a luz do espaço. Aí você vai conseguir dar o destaque a ela. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que iluminação é um pensamento um a um, é cada projeto a gente pensa, porque tem muitas variáveis no projeto, né? E aí, na verdade, a lâmpada, ela vem quase que
numa etapa quase final de projeto, para falar a verdade, né? Você primeiro faz todo o processo de pensamento do projeto, depois você vem com a adequação para saber o tipo e o efeito de luz que você quer, né? As tarefas, o que é que você precisa iluminar e tal, todo o programa de necessidades, né? Depois você vem com o tipo de efeito que você precisa. Daí em diante, você vai começar a determinar qual tipo de luminária que você quer, de acordo com o efeito que você quis, e daí você começa a pensar em lâmpada mais casado com luminária, lâmpada é a luminária, você começa a calcular. E a lâmpada quem vai definir muito mais é a quantidade de luz que você precisa. Então, você vai fazer uns cálculos, mesmo que eles sejam básicos, para poder te nortear se é uma lâmpada, sei lá, com uma potência alta, uma potência mais baixa, né? O que você vai balizar. Então, cada lugar é diferente do outro. Não dá pra gente pegar uma iluminação que deu certo num lugar e simplesmente transferir para outro e dizer que é isso que tem que ser feito, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ficar clara. Mas, voltando à história da lâmpada, o que acontece? A gente precisa saber olhar para ela e entender que tipo de luz ela dá pra gente, né? Esse é o grande segredo da escolha de lâmpada. Não é nome, não é coisa nenhuma. Você tem que olhar qual é o efeito que vai sair de luz daquela lâmpada. A partir desse efeito, você vai ver todas as características que tem nela. Temperatura de cor, IRC, ângulo, abertura, intensidade, o fluxo, né? Se ela for uma luz geral, é fluxo. Se for uma luz focal, é intensidade. E aí você começa a ver as características que você precisa para dar o efeito que você quer, tá? Então a lâmpada pá, ela é uma lâmpada que espalha a luz. Ela não é uma lâmpada focal. Ela não é uma lâmpada para destacar uma peça de uma decoração, né? Ela pode até funcionar como destaque de uma peça, dependendo da intensidade dela e da distância que ela tá para essa peça, que ela atinja só aquela peça, que o entorno esteja mais escuro, ela consegue talvez dar um destaque. Mas ela não é uma luz focal, né? Ela não é uma luz que vai vir com a intensidade luminosa, com o ângulo correto para você conseguir botar onde você quer essa luz, tá? Então essa lâmpada pá. A lâmpada seguinte é a AR, que muita gente atrapalha. Pá e AR atrapalha demais, mas olhe como elas são diferentes. Essa é uma lâmpada AR, certo? Essa é uma lâmpada que ela tem, se vocês perceberem, ela tem aí no meio um foco de luz, né? Enquanto o daqui, ó, deixa eu voltar. O daqui você tem você pode ter vários focos aí dentro, um só, não interessa. Interessa que essa luz vai bater nessa superfície rugosa e ela vai espalhar. Então ela não tem intensidade, ela tem luz espalhada.